Pessoal, vamos continuar. Essa é a atividade 3, tá? Do primeiro bimestre, 23/3 de 2020. Na atividade 3 diz o seguinte: nós temos um gráfico, e aí esse gráfico ele começa em 1984, na vertical, e ele vai até 2011. Tome muito cuidado que do lado de 1984 tem 1985, que do lado daí vem escrito 1986. Primeiro, deixa eu explicar como que funciona esse gráfico, tá? Um gráfico que acabei, claro, coletando na internet. Ele tem na vertical o ano, na vertical, que é nesse sentido, ele tem o faturamento da empresa bruta, e nesse sentido, que é na horizontal, ele tem o ano da empresa. Significa que essa empresa foi aberta em 1984 e ela deve estar vigente aí até 2011 ou até mais. E aí a gente vem com uma pergunta que é assim: qual dos anos, tá, foi o ano que a gente teve maior estabilidade, que não houve tanta oscilação, então quanto os anos que ficaram mais estáveis? É difícil a gente conseguir observar um bem estável e bem próximo do outro, mas eu quero chamar a atenção de 94 a 95. São anos que ficaram bem próximos e bem estáveis, né? Acabou ficando um pertinho do outro. Se a gente colocar anos instáveis, é aquilo que oscilou muito. Então, se vocês observarem um ano instável de 2003 ali até 2005, né? Ele tá baixo, sobe mais um pouco, tchuf, ele cai. E depois vai acabar caindo. Então, são anos que a gente vê estabilidade ou instabilidade. Mas o principal foco não é esse desse gráfico, tá? Surge uma pergunta e o empreendedor ele questiona assim: qual é a melhor época de vender esse negócio? Eu não sei se é a hora de vender ou fico com ele para ver se ele vai dar algum tipo de lucratividade maior. A gente não tem uma bola de cristal, uma essência de tentar garantir para ele que se ele vender em 2009 é a melhor época. Mas nós temos alguns rumos e alguns caminhos a gente acabar descrevendo. Tá? Concordam que nós vivemos, se nós fôssemos donos dessa empresa, nós vivíamos ano a ano. Então nós vivemos 1984, depois 1985, 86 e assim por diante. E aí, Padial, qual é o melhor ano se for vender? Se a gente for observar, talvez o melhor ano que a gente for vender seria o ano de 2004, onde eu tenho o maior pico. Padial, vou vender nesse ano, porque já que está vendendo bem, é legal. E se em 2006, 7, 8 o volume de venda aumentasse? Né? Existem algumas orientações de que é importante que a gente venda onde eu tenha pico de venda. Então legal, Padial, 2004 fechou, tá pronto. Não é assim. E é melhor que você venda essa empresa o mais cedo possível. Tá? Então eu vou dar 3 caminhos para vocês, ou 3 situações, características do quanto é importante vender essa empresa o mais cedo possível num determinado pico de venda. Pessoal, é importante vender essa empresa o mais cedo possível porque ela não tem uma história ruim, uma história de fracasso. Olha só como oscila, ela chega a dar um pico, depois ela cai novamente e aí em 2010 e 11 vai se alastrando para baixo. Tente vender essa empresa o mais cedo possível para que ela não tenha uma história de insucesso, apenas uma história de sucesso. Segundo fator: vender a empresa o mais cedo possível transparece que essa empresa ela está indo bem, está tendo volume de venda, crescendo o número de venda e não diminuindo o número de venda. Terceiro fator de tentar vender o mais cedo possível: tentaremos chegar no período de estabilidade. Você prova para quem você vai vender assim, estamos crescendo ou estável, perdendo nós não estamos. Falta apenas algumas mudanças, algumas inovações você acabar implantando. Tudo bem? Vamos para o gráfico, vamos ver qual é a melhor época de se vender. Se a gente for observar, em 85 seria um ano também legal. Não tem história de fracasso, começamos agora. Muito bem. Normalmente se prioriza no mínimo 5 anos de vida dessa empresa. Tá? Então se a gente for observar, de 84 mais 5, isso vai dar 89. E se vocês observarem, 89 ele está em pico de venda. Né? Não estou falando comparando 89 com 85, hein, gente? Eu estou falando que em 89, novamente, nós estamos vindo com 3 anos seguidos de crescimento. Esse é um ano, sim, interessante da venda. 3 anos anteriores de crescimento, chegamos ao 5º ano de vida, não temos uma história de tão fracasso assim descrito. Apenas ali de 85 a 86 uma queda, mas logo ela acaba reagindo. Tudo bem? Então, primeiro fator, história de sucesso. Segundo fator,
não tenha tanta oscilação. E terceiro fator, tente procurar e priorizar até o 5º ano de vida da empresa. Tudo bem? Agora nós vamos acabar discutindo o fórum, claro, se funcionar. E o objetivo principal desse fórum é tirar algumas dúvidas e algumas discussões, começando pela atividade 1, depois atividade 2, depois atividade 3. Até logo!